Jó 14, versículos 7, 8 e 9. Glória a Deus. Faremos por leitura no versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Glória a Deus. Querido, hoje o tema da nossa mensagem e também do nosso ato profético é trazendo esperança para o que secou. Você pode repetir para eu ver se você aprendeu? Glória a Deus. Para entender esse contexto do que Jó vai falar sobre a árvore, nós precisamos entender um pouquinho sobre a vida de Jó e o porquê ele disse isso. Jó era um homem que tinha muitos servos, ou seja, muitos empregados. Era dono de 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Jó tinha 3.000 camelos. Jó era um homem temente a Deus que orava nas madrugadas, consagrava os seus filhos ao Senhor. Jó era um bom marido, era pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó era um homem rico, íntegro, reto, paciente, sincero, temente a Deus. Gostaram de Jó? Cheio de qualidades. Jó era um homem onde o próprio Deus o admirava. Vendo Satanás, toda aquela situação, vai Deus atentar o olhar de Satanás para Jó. Viste o meu servo Jó? E aí ele fala todas as características de Jó. E o que Satanás vai falar para Deus é: é fácil ser tudo isso. Ele o adora pelo que tu fazes por ele. Satanás vai dizer: é fácil adorar a ti porque tu dá a ele muitas coisas. Tu deu a ele uma família, tu deu a ele muitas riquezas, ele é o homem mais rico de Uz. É fácil adorar a Deus. Eu quero ver adorar a Deus não pelo que ele faz, mas por aquilo que ele é. E aí, no capítulo 1, Jó vai ser disputado por Deus e Satanás para viver a experiência mais terrível, porém a mais abundante da sua vida. Com um dia, o capítulo 1 vai nos dizer que Jó vai perder tudo que ele tem em apenas um dia. A Bíblia conta que entra um servo para dar uma notícia e fala: veio fogo do céu e consumiu todas as suas ovelhas, matou todos os seus empregados, todos os seus servos, e mal está saindo um, já entra outro para contar a notícia ruim, dizendo: olha, veio um vento lá do lado do deserto e consumiu todos os seus filhos que estavam todos juntos comendo em um banquete, todo mundo morreu. Imagina você receber uma notícia dessa. Nós não suportamos a dor de perder o emprego. Imagine em um dia, sabe? Eu costumo ouvir as pessoas dizer: gente, mas quando vem tudo de uma vez. Quando tá ruim, o negócio só tende a piorar. Mas na vida de Jó não foi diferente. Jó perdeu tudo que tinha em um dia. Ele se entristeceu, ele raspou sua cabeça, ele ficou triste, ele rasgou suas vestes. Mas olha o tapa na cara que ele dá para Satanás. Lembra que Satanás falou? Que ele só o servia porque Deus dava a ele? Jó se prostra e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. E ele finaliza: bendito seja o nome do... Gente, eu fiquei me imaginando, eu sempre me coloco no lugar. Eu fiquei me imaginando conseguir dizer isso perdendo meus filhos. Eu acho que entre todas as suas perdas, a pior foi essa. Ainda que restituísse. Quem teve 2 filhos, eu tenho uma amiga no trabalho que ela teve 2 filhos. A primeira morreu, o segundo veio. Até hoje ela não esquece a dor. Até hoje ela não esquece a dor. Não é fácil perder do jeito que Jó perdeu. E você acha que vai facilitar a vida dele? Não. No capítulo 2, Satanás retorna e fala: eu me enganei, né? Eu acho que agora, se você tocar na saúde dele, ele vai parar de te adorar. E no capítulo 2, Jó é tomado de vários tumores malignos. A Bíblia conta que ele chega ao ponto de pegar um caco de telha e raspar as suas feridas. De tamanha era o seu desespero, a sua dor, o seu sofrimento. Para você entender um pouquinho a vida de Jó, no capítulo 3, ele vai chegar ao ponto de amaldiçoar
abençoar o dia que ele nasceu. Jó vai dizer, preferia eu não ter nascido do que estar vivendo essa tortura. Entenda bem, lá no capítulo 7, deixa eu colocar aqui, vou ler para vocês. Escute o que Jó diz, no capítulo 7, no versículo 15 e 16, para você entender tamanho sofrimento desse homem. Ele vai dizer, pelo que minha alma escolheria antes ser estrangulada. Antes eu preferia a morte do que essa tortura. Estou cansado, farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Você está tomando a dimensão do sofrimento de Jó? Jó, no capítulo 7, ele vai começar a refletir sobre como a vida na terra é difícil. Você já parou para pensar nisso? Fala a verdade, você é humano. Gente, como viver é difícil. Ainda mais quando a gente vai tomando mais maturidade, a gente vai aprendendo coisas, vai vendo que as coisas não são tão novidades assim. A gente, é natural se cansar de viver certas coisas. Eu costumava dizer assim, Deus me dá uma luta diferente. Porque todo ano, sendo a mesma luta, eu já não tenho mais estratégias com que lutar. É ou não é assim? Você fica cansado de viver aquele mesmo problema, aquela mesma luta, aquela mesma situação. Jó, ele começou a pensar nesse sentido, em como é difícil viver nessa terra, em como é difícil você ser exaltado e depois você estar rebaixado e as pessoas não entenderem aquilo que Deus quer para você e te zombar. Jó começou a analisar essas coisas, ele teve tempo para refletir nas coisas. No capítulo 14, que é o capítulo que nós fizemos a leitura, Jó vai começar a meditar em algo mais profundo. Jó vai começar a perceber que a vida é breve. Leia o título do capítulo 14, por favor. Jó, está escrito assim, ó, Jó medita sobre a brevidade da vida. E ele vai começar a responder, gente, a vida é breve, mas o pouco tempo que a gente vive nessa vida é cheio de inquietações. E ele começa a dizer que o nosso Deus, ele sabe os limites da onde iremos. Ele começa a contar os nossos dias, os meses do nosso ano. Deus, ele começa a contar 01, 02, e você faz 30, e você faz 40, e você faz 50, e ele sabe até aonde você vai viver. Mas nós não temos esse controle. Ninguém pensa no dia da morte. Ninguém fica planejando em casa, eu acho que eu vou viver até 63. Ninguém pensa nisso. Jó, nesse momento de dor e sofrimento, onde ele chega no estado lamentável da vida, ele começa a refletir nesse sentido. No quanto somos pequenos. Jó começa a fazer uma análise da vida dele. E aí que ele fala essa palavra. Ele diz que há esperança para a árvore. Mas se você ler no versículo 10, ele vai dizer, o homem, porém, leia, o homem, porém, morre e fica frustrado. Jó, ele começa a dizer, para a árvore, a esperança. Quem já viu a árvore nascer no meio do cimento? Dá até na parede. Planta nasce tudo quanto é lugar. Agora ele está dizendo, para a árvore a esperança, porque mesmo se cortar, mesmo se envelhecer, ela vai brotar de novo. É isso que ele está dizendo. Agora, para o homem, ele vai perguntar, versículos depois, pode o homem que morreu voltar a viver? Então, Jó começa a analisar que o que vivemos nessa terra, o que fazemos, as escolhas, as decisões, os propósitos, as alianças, são sérias demais. Quem dera eu ter o privilégio da árvore. Vou fazer um teste aqui, me corta. Meses depois, olha eu de novo. A vida do homem é assim? Jó, ele começa a pensar nesse sentido. Ele começa a entender que a esperança dele não está nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. A esperança dele está baseada no cheiro das águas. A esperança dele está baseada na vida de Deus. Ele começa ali naquele momento a entregar todo o seu ser para Deus e parar de questionar. Porque Jó, ele começou a se olhar como alguém muito bom. Gente, eu não mereci isso não. O que eu fiz para merecer isso? Eu sempre orei ao Senhor e orava nas madrugadas. Eu sempre fiz tudo o que o Senhor
oferecia sacrifícios a Ele, eu sempre fui sincero, eu sempre fui temente. Sabe qual é o nosso defeito? É achar que somos bons demais. A gente sempre culpa os outros pelo que fazem conosco. Engraçado, Deus não te culpa. Deus, Ele sempre te recebe. E nós temos a dificuldade de receber as falhas dos outros. Parece até que não temos falhas. Entende isso? Jó, ele começa a entender que tudo está no controle de Deus. Ele começa a entregar a sua vida a Deus. Ele começa a meditar. E por que não ser essa árvore? Se há esperança para a árvore que é vida, pode haver esperança para nós que somos vida também. Jó, ele começa a pensar nessas coisas. E na história de Jó, vai acontecer essa renovação. Porque você já sabe o final dessa história. E quem não sabe, eu vou contar agora. Vai acabar a tua curiosidade. Jó vai ter tudo em dobro. Se era 3.000 camelos, ele vai ter 6.000 camelos. Se era 500, ele vai ter 1.000. Se era 7.000, ele vai ter 14.000. Deus vai dar a Jó restituição. Agora veja bem, você vivendo no momento de Jó, tão bonitinho, vindo para a igreja, fazendo as coisas certinho com Deus. Aí, de repente, você começa a perder. Aí você perde, você vai fazer o quê? Natural, você vai questionar. O que foi que eu fiz, gente? É igual o cego de nascença. Vamos perguntar, quem foi que pecou na casa dele para ele ter esse mal? Foi o pai? Foi a mãe? O que aconteceu? O olhar do mundo não entende o olhar de Deus para nós. Então, você naturalmente vai começar a pensar, o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz. Mas na vida de Jó foi necessário perder para restituir. Alguém restitui, ganha novamente se não perdeu? Ainda que ele esteja seco, cortado, triste no meio desse processo, todavia Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e pela minha causa ele se levanta. Diga para o seu irmão, há esperança. Há esperança. A nossa esperança está no nosso Deus, naquele que soprou a vida em você, naquele que constituiu o tempo do seu nascimento, aquele que vai dizer a hora que a tua vida aqui vai terminar. Mas nesse intervalo de vida, nós temos o dever de dar o nosso melhor, ainda que não recebamos acerca daquilo que damos. Você não o adora pelo que ele faz, mas você o adora pelo que ele... Glória a Deus. Você pode glorificar ao Rei Jesus? Queridos, eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e refletisse mesmo. Não é para você falar, não é para você contar, não é para você orar em voz alta. É para você realmente analisar dentro de si o que secou na sua vida. Pensa no que foi cortado da sua vida. Eu tenho a certeza que você não quer entrar 2021 com a mesma coisa. Sabe por quê? Porque está vindo esperança sobre nós. Está chegando um novo tempo. Acabou o ciclo de 2020. Você vai começar a entender que ainda que você esteja com seu tronco cortado, ainda que envelheceu na terra a sua raiz, pode crer que ao cheiro das águas tu brotarás, e como planta nova renovarão seus rebentos. Você ainda dará frutos nesse ano, e esses frutos que você está plantando em 2020, tendo a certeza que colherás em 2021. Nenhuma oração plantada junto à videira, ela não é em vão. Toda oração plantada junto a ribeiro de águas, ela floresce, ela dá vida. Credifica no Senhor todas as suas
suas petições. Tem coisas da minha vida, eu não estou dizendo aquilo que você quer, entenda. Eu estou dizendo que você perdeu. 2020 foi um ano demasiadamente considerado um ano de perdas. Tem coisas que não são reparáveis, mas uma coisa é certa. O Deus que conta os nossos dias, aquele que conhece fio a fio da nossa cabeça, Ele é o mesmo Deus que sopra vida sobre nós e faz renovar as nossas sementes. Deus pode. Há esperança para aquilo que secou sobre a nossa vida. Eu gostaria que você levasse a memória. Puxa lá no fundinho. Talvez você fale, não, Camila, está tudo bem. Puxa no fundinho. Alguma coisa que era bom e foi cortado, não tem mais. Talvez seja a tua vida financeira. Talvez você olhe para a sua despensa, para os seus mantimentos e fala, nossa, secou. Eu só tenho compras até quinta-feira. Depois de quinta-feira eu nem sei o que eu irei comer. Ainda não preparei a minha ceia de Natal e de Ano Novo. Camila, de repente eu estou esperando um milagre do Senhor. Talvez nessa área esteja seco, mas eu creio que vem coisa nova chegando. De repente, laços de amizade secaram. Talvez você não se deu conta do quanto aquela pessoa era importante na sua vida, porque os sentimentos ruins, eles entram, é natural, mas eles não podem permanecer, porque você não vive de natural, você vive de sobrenatural. Então, se esses laços de amizade dentro da sua família, com alguém que você ama, de repente você acha que vai passar o 2021 sem falar com essa pessoa, sem conseguir pedir perdão, começa a levar na tua memória o que secou. Não conta para mim, nem para quem está do seu lado, mas conta para o seu amigo, para o Espírito Santo. De repente, na sua vida conjugal, o seu casamento secou. Existe uma área que não te completa. Existem coisas que estão envelhecendo. E você tem certeza que não quer levar isso para 2021. Começa a trazer a memória. Começa a falar com Deus aquilo que você precisa. Vem pedir ao Senhor para te lembrar daquilo que secou, daquilo que cortou. Peça ao Senhor para ministrar sobre o seu coração uma coisa nova. Peça para o Senhor para trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus sempre vai criar uma estratégia, um jeito para criar renovo na sua vida, renovo na sua saúde, renovo no seu casamento, renovo na tua família, renovo sobre os seus filhos, renovo sobre as tuas finanças. De repente você errou tanto nos teus projetos, você pensou em fazer tantas coisas e chegou em 2020 e não concluiu nem a metade daquilo que você tinha sonhado. De repente, em 2020, você apenas sobreviveu. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus que você está aqui. Teve pessoas em 2020 que não viveu só coisas ruins. Ele também recebeu muita dádiva. Aliás, dádivas até que não merecíamos, mas fomos agraciados por Deus para viver. Eu conheço pessoas aqui dentro, nossos irmãos, que no meio de uma pandemia, Deus abriu a porta de emprego, né, Brian? Abriu para Júlia. O Senhor tem abençoado ainda. Ele ainda tem realizado sonhos. Tem gente que aqui mesmo na nossa igreja já está fazendo uma pós-graduação como a Kátia. Parecia um ano perdido, mas não é. Deus ainda está realizando. Queridos, entenda uma coisa. A árvore, aparentemente, ela pode estar cortada, mas o que tem debaixo das profundezas da terra é a sua raiz. E se você tem raiz, ainda que esteja morto, viverás. Ainda que esteja cortado, brotará de novo. Esse ano, louvado seja o nome do Senhor, eu nem imaginava. Já estou fazendo minha segunda faculdade. Deus tem abençoado. Deus tem enchido os teus celeiros.
Quantas almas entraram por essas portas em 2020 ainda? A pandemia levou coisas, mas também trouxe almas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem esperança para sua casa. Se você está aqui hoje, nessa última quarta-feira, celebrando ao Rei dos Reis, que você possa dizer: bendito seja o nome do Senhor, ainda que me tomou, me restituirá. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Nós vamos estar louvando a Deus, crendo que a última palavra, ela vem do Senhor. E nessa noite, se você abrir os seus olhos espirituais e o seu olfato espiritual, você já vai começar a sentir o cheiro das águas. A chuva ainda nem desceu, mas o crente que recebe vitória, ele já está glorificando, porque pelo cheiro, apenas pelo xalamassarandalamassuriandalais, apenas pelo cheiro das águas, eu já posso sentir que a minha esperança está chegando. A vida que há em Deus está regando o meu jardim, está enraizando as minhas raízes, e eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu já vejo um broto nascendo sobre a minha família, eu já vejo planta nova sobre o meu lar. Lamassuriandalais, lamassuriandalamassuriandalais. Você pode adorar ao Rei dos Reis, porque eu sinto a presença do Espírito nesse lugar. A adoração é tua, é você que dá para Ele. Por favor, traga à memória aquilo que você quer que nasça de novo. Vai brotar. Hoje é dia da esperança nascer. Ainda que você esteja desanimado, ainda que o cansaço lhe bateu nos lombos, lamassuriandai, Deus diz que vai restituir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: vai restituir. A última palavra vem do Senhor. Lamassuriandalais. Gostaria de convidar os diáconos, por favor, com óleo. Gostaria de convidar você, só você que tem fé, por favor. Só você que tem fé para ver a esperança nascer naquilo que secou. Se tem alguma coisinha, eu já estou aqui na frente, tá? Eu quero essa bênção. Queridos, eu sinto algo sobrenatural do Espírito nesse lugar. Ele tem visitado a sua oração. Aquilo que você disse que secou, que você confessou com seus lábios ao Senhor, secou. Mas o Deus da vida nessa hora desperta do seu trono para te entregar a esperança que vai nascer de novo, vai brotar planta nova. Você pode levantar as mãos para os céus e dizer: vai nascer de novo.